curioso como a monocultura do futebol espezinhou o esporte olímpico no Brasil, sabe? É verdade, Eu, cara. eu tive a, eu tive a oportunidade de entrevistar arqueiros que foram aos Jogos de Moscou. Estou lembrando aqui do Renato Emílio, um querido que foi aos Jogos de Moscou com equipamento doado por atletas europeus que estavam substituindo os seus equipamentos por de nova geração, e ele vai aos Jogos de Moscou com esse equipamento que estava dado lá. Então, assim, é, é insano você praticar algumas modalidades que parecem que não foram feitas para nós, porque sem isso não existe. Olha, vamos pensar no rugby. Quem é que jogava rugby nesse país há 20 anos atrás? Ninguém. É. A elite das Sim, sim. escolas internacionais de São Paulo. Isso, isso. Entendeu? Hoje, o rugby está nos projetos sociais e está detonando. Entendeu? Então, assim, a gente tem duas meninas na seleção que são da favela de Paraisópolis. Agora, o que faltava? Faltava começar. Então, assim, o tiro com arco é uma modalidade cara porque é um equipamento muito caro. Mas olha a nossa atleta lá dando um banho nas orientais. E tem mais uma coisa que está me chamando muita atenção esse ano, é que as provas de natação não estão sendo dominadas pelos Estados Unidos, que historicamente foi. O que está acontecendo? Eu acredito que esteja acontecendo um deslocamento, mas ainda o predomínio dos Estados Unidos é imenso, não apenas pela força histórica que eles têm, mas pelo tamanho da delegação que eles levam. Eles estão presentes em quase tudo. Em quase tudo. E a gente está assim, a gente vai lá, olha, o menino do badminton, ele fez. Desde quando se joga badminton nessa terra? A gente joga peteca na praia. Agora, badminton com raquete apropriada, sabe, com a peteca apropriada, com a peninha que tem que ter lá, a especificidade. A gente Mas, não ô, tem Kátia, cultura tudo bem, eu esportiva concordo com para você. isso. Eu concordo com você. Mas essa conversa não é de sempre. Não, já foi pior. Já foi pior. Não, não. O que Muito você está pior. falando do garoto do badminton, não sei o quê. Olha, há 4 anos atrás, ou há 8 anos atrás, era a mesma conversa. Em relação ao apoio a esse tipo de prática esportiva, sabe? Eu acho que uma certa repetição. Quer ver uma coisa? Você foi em deslocamento? Acabada essa tempo, agora vai ter o skate park, né? Mas acabada essa Olimpíada, o que aconteceu até agora, eu cheguei à conclusão que eu achava que o Brasil era o país do skate. Mas estou chegando à conclusão que é o Não, Japão. É o Japão. Ganhou no exatamente. masculino e no Eu, feminino. Não é isso? mas, Trajano, a gente está vivendo uma questão super. É difícil entender e acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, você tem um predomínio da cultura jovem, da cultura pop, que, assim, a Ásia está detonando. Nós vamos ter Jogos Olímpicos eletrônicos daqui a 2 anos na Arábia Saudita. E eu entrevistei o coordenador da equipe brasileira que está lá, da Liquid, e ele estava me falando assim, cara, você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Por quê? O COI não quer perder o trem da história. Só que o COI é um paquiderme que demora um, um, um século para mover a pata, e de repente ele viu assim: se eu não for ágil, eu vou perder o trem da história. Então o que ele faz? Ele taca lá skate, surf, escalada, BMX. Em 8 anos, aquilo, um processo que às vezes durava 2 décadas, agora está sendo feito em 5 anos. Mas o que é mais Então, paquiderme? É a FIFA ou o COI? Hein? é um jogo duro ali. Mas O só que jogo a FIFA duro, é hein? só futebol e o COI tem todas as outras Pois modalidades. é, mas aí eu quero juntar a preocupação de um com a preocupação da outra. O que é mais paquidérmico do que os governos brasileiros que se sucedem e que não dão ao esporte, ainda não deram ao esporte o papel que o esporte merece? É uma questão Sim. muito séria essa, Juca, que vem da educação. Quando você retira a educação física das escolas, torna a educação física optativa ou terceirizada.
você está impedindo a cultura corporal de movimento, você está impedindo o letramento corporal que vai lá na frente resultar no esporte. Então, a gente não pode falar do esporte deslocado da educação e da saúde. Aí todo E mundo da fala assim, atividade física. porque E da atividade estamos... física É também. isso. Nós temos aí uma epidemia de obesidade, nós temos... Sim, mas aonde você aprende a mexer o corpo? Na escola. Claro. Na escola. Claríssimo. Então, pronto. Olha aqui. Para continuar no assunto Olimpíada, eu quero botar o olho nos tipos. Com vinheta. Quero primeiro perguntar a um telespectador muito especial que já organizou pelo menos 3 equipes para cobrir Olimpíadas na vida dele. Me refiro, evidentemente, a Zé Trajano, quando dirigiu a ESPN. Como é que o telespectador, depois eu vou fazer a mesma pergunta para a doutora, o telespectador José Quinhões Trajano está vendo a cobertura da nossa televisão sobre os Jogos Olímpicos? Bom, para início de conversa, com muita saudade. O fato de estar lá no local, né, é uma coisa inesquecível, né? Você conviver com aquilo tudo é um negócio, é demais da conta para quem gosta de esporte e convive com modalidades de atletas do mundo inteiro, público e tal. O que eu estou vendo é o seguinte: nós temos novidades agora, como a TV Cazé, né? Que é uma novidade, novidade nova, como eu diria, dos novos tempos, né? Que você pega lá no YouTube e tal. E temos a Globo de sempre e a Sport TV. Eu tenho acompanhado mais na Sport TV, confesso a você. Porque a Globo também não passa todas, não passa tanto assim, vejo na Sport TV. O que eu tenho notado é que há uma preocupação, porque quando teve o Pan-Americano, a própria TV Cazé quebrou muito a cara, colocando gente para comentar esportes de outros esportes. Então estava lá o comentarista de handebol, aparecia o atletismo e ele começava a comentar. Agora se prepararam melhor. Tem comentaristas da área, de especializados, ex-atletas, professores e tal, nos esportes. O que eu não gosto muito, mas eu acho uma coisa que tem a ver com a jovialidade, pegar o público jovem, são as coisas entre uma coisa e outra. Sabe? Quer dizer, aquelas brincadeiras, aquele tom de coisa. Mas eu acho que é de propósito e assim que eles funcionam e fazem muito bem, tentando agarrar um público mais jovem do que ficar uma coisa meio paquidérmica, como o termo que a gente usou aí. E eu noto que determinados narradores, o comentarista tem que estar preparado, afinal de contas é ex-atleta, é um acompanhador do esporte, é um jornalista especializado, mas eu noto que os narradores se prepararam bastante. Por exemplo, tem uma figura como o do Everaldo Marques, que é um show. O Everaldo é um negócio assim que a gente fica querendo aplaudir o tempo inteiro com a versatilidade dele. Ele vai bem em qualquer esporte. Não é? Nós temos o menino que narrou o judô, eu fiquei impressionado que ele sabia muito bem o que acontecia no tatame. Sabe? Os golpes, a punição. O Sérgio, que faz o skate, ele dá um show narrando o skate, com aquela terminologia toda, papapá e tal. Basquete, porque basquete e vôlei já são esportes mais tradicionais para nós, no nosso dia a dia e tal. Mas então eu sinto que os narradores se prepararam mais. E, enfim, eu não gosto muito de ver a TV Globo na Olimpíada, não. Sem brincadeira. Eu acho que eu fico com a Sport TV e com a TV Cazé. Porque. Agora, tem um outro lado que eu queria que vocês comentassem. Essa euforia toda que é dada, a torcida toda que é dada para o atleta brasileiro, é isso mesmo que deve ser? Ou tem que haver um certo meio termo? Porque tem muito narrador ou comentarista que não comenta nem narra, só torce. E então, até distorce. Né? Eu queria entrar por aí com a Kátia, porque às vezes eu acho que também se cria uma expectativa tão grande que acaba, quando o atleta não cumpre,
ele pagando pela expectativa que o narrador Aham. criou. Né? E o Isso me comentarista preocupa. também. Sim, isso me preocupa. Como é que você vê esse lado da coisa, Kátia? Só antes da Kátia falar, Eu dar um vejo. exemplo prático, eu não sei se a Kátia viu essa. Quando foi a Rafaela, essa grande Rafaela, Uhum. Sim, antes, quando ela estava subindo no tatame, os dois comentaristas, dois ex-judocas, tem certeza que a Rafaela vai ganhar. Já ganhou. Ela, sabe, baseado em quê? Só no histórico dela, tudo bem, tinha um currículo maravilhoso e No tal. desejo Mas essa pessoal. afirmação, né? A outra era campeã mundial, né? é. Quer ver, Por então, que era a certo que a bola está com Rafaela ia ela. ganhar? É. Não, veja, a narrativa tem um poder de criar e destruir coisas e pessoas que é uma impressão. Né? E eu vou assim subverter a ordem da pergunta aqui para dizer da narrativa que o COI criou sobre uma equidade que não está acontecendo. Não é? Então, assim, a gente foi bombardeado por uma história de que eram os jogos da igualdade, e essa igualdade não aconteceu. A gente tem quase 100 homens a mais do que mulheres nessa edição olímpica, mas ainda a gente continua vendo lá que são os jogos da igualdade. É o poder da narrativa. Daqui, quando passar o tempo, a gente vai dizer assim, ai, porque os Jogos de Paris foram os Jogos da Igualdade. Mentira! Mentira, talvez a delegação brasileira tenha levado uma delegação com mais mulheres do que homens, mas no global, o global não, os homens continuam a predominar. As narrativas, principalmente a narrativa esportiva, ela tem um poder intenso porque mexe com a nossa emoção. Então, quando o narrador fala, vem aí a medalha, peraí, ele tem bolinha de cristal para dizer se ela vai ser medalhista ou não, não é? E mais, isso não recai só sobre os nossos atletas, recai com todos os atletas. Olha o que aconteceu com a ex-campeã olímpica japonesa do judô, né? Que ela teve a dignidade de cumprimentar a sua adversária depois de derrotada, e quando ela sai da zona de competição, ela desaba, e aquilo foi mais noticiado do que a medalha da outra, não é? Por quê? Porque o jornalista, o narrador, ele tem microfone. Não é? Então, quando ele narra, quando ele antecipa um resultado, ele está mexendo com a cabeça de milhões de pessoas que estão ali para assistir. Mas quando é antecipado um resultado, ele passa de espectador para torcedor, porque já foi dado o resultado, então eu tenho que torcer. E no momento em que não acontece aquilo que foi anunciado, o que sobra é frustração. Se sobra a frustração para nós, imagina para o atleta. Eu fiquei Ô, pensando na Kátia, Rafaela, fiquei pensando muito na Rafaela, que tinha vivido a desclassificação em Londres, e esse ano ela vive algo semelhante ao que ela viveu em 12, que não foi um erro, ela foi desclassificada por um golpe de, um, de uma regra Aliás, eu absolutamente não entendi essa obsoleta. regra. Essa regra aí é cruel, né? Essa regra é cruel. Não O pode cair negócio é cabeça. Como inacreditável. assim? Você se machuca, bate a cabeça e é punido ainda, É, é, não é é? insano. É insano. agora é insano também, ô Kátia, eu queria que você rapidamente me desse uma resposta. A gente pode torcer na ginástica para a adversária cair da trave? Que feio, né? Olha, eu vou dizer para você que além de eu assistir por vários canais, né, eu tenho ainda o apoio do Grupo de Estudos Olímpicos, que é a minha base de pesquisa, são 25 alucinados, né, e que tudo que está dentro do nosso grupo de WhatsApp é impublicável, né? A gente jura de pé juntos que nunca aquilo vai sair de dentro da nossa comunicação, porque ali nós somos pesquisadores, nós somos intelectuais do esporte, mas nós também somos torcedores. Claro que é muito feio torcer pelo insucesso e pelo erro, né? E aí a gente vê o quanto nós somos humanos, porque nós queremos muito ver um resultado positivo.
Mas por mais que eu deseje o sucesso das nossas meninas, eu quero que seja pelo sucesso delas e não pelo fracasso das adversárias, não é? Isso é o espírito olímpico lá do passado, né, Juca? Qual